Oi, pessoal, tudo bem? Então tá, hoje a gente vai falar sobre a doença de Alzheimer. Hoje a gente vai ãh, conversar sobre as doenças. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para ela. Então tá. Hoje a gente vai falar então sobre a doença de Alzheimer. É a doença mais popular, mais grave que existe, que acomete a maior parte dos nossos idosos. É a doença de Alzheimer. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês, deixa eu sair daqui. Pronto. Então, o Alzheimer, ele é um distúrbio cerebral irreversível e progressivo. A doença acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos de idade, mas pode ocorrer em pessoas mais jovens, que é o Alzheimer precoce, aquele que inicia pelos 40 anos ou mais. É, que daí o precoce é mais raro, mas existe o Alzheimer precoce. E ele tem, então, três estágios comuns da doença, que é o estágio inicial, intermediário e o avançado. O diagnóstico do Alzheimer é feito pela parte clínica, pela investigação, por perguntas que é feita pelo familiar, para o familiar e para o paciente. E também tem apoio, né, de exames de imagem, de uma ressonância nuclear magnética e sintomas do paciente. A gente vai muito mais pelos sintomas para poder diferenciar ela das outras demências. O primeiro sintomas que o Alzheimer provoca é a perda da memória recente. Sempre. A perda da memória recente é na demência de Alzheimer. Vamos aqui para outra. Então, tem o estágio 1, que é a forma inicial da doença. Aí, o que que ela, quais são os sintomas dessa doença na fase inicial, no estágio 1? É alterações da memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais, porque ele começa a prejudicar a visão, começa a ficar perdido, e a memória recente. No estágio 2, a forma moderada, daí sim começa os outros, que daí é a marcha, a deglutição. Aí na parte moderada, que é o estágio 2, começa com a dificuldade de falar, realizar tarefas simples, coordenar os movimentos, agitação e insônia, porque começa a prejudicar a parte do sono, a parte do cérebro que produz o hormônio melatonina. Esse hormônio, ele é responsável pela temperatura corporal e pelo nosso sono. Ele que faz a gente dormir. E como o cérebro está prejudicado nesta parte, ele para de produzir a melatonina e aí a dificuldade do idoso dormir. Ou ele dorme muito durante o dia, não quer dormir durante a noite, mas também tem outras coisas também, tem a síndrome do pôr do sol, que depois eu também vou falar para vocês, tá? Mas o estágio 2, então, que é a forma moderada, ela tem a dificuldade para falar, ele já não consegue mais falar direito, ele se enrola nas palavras, ele não fala coisa com coisa, não dá para entender, ele não compreende mais também o que está falando, ele quer falar e não consegue, então ele enrola. E então de realizar tarefas, ele não consegue coordenar, pegar um copo, comer, botar a colher no prato e levar até a boca, ele não consegue coordenar esses movimentos, a agitação e a insônia. Depois, no estágio 3, que é a forma grave da doença, ele tem resistência à execução de tarefas. Ele quer fazer aquilo, mas ele não consegue. Aí ele começa a ficar bravo, porque ele acha que pode ainda. Ele acha que pode andar sozinho, ele acha que pode ainda continuar fazendo as coisas que ele fazia antes. Só que daí eles já estão com risco, o risco de queda, risco de si próprio auto-machucar, auto-lesionar. Eles vão começar com uma incontinência urinária e fecal, que daí vai ser o uso das fraldas, porque eles não vão mais conseguir segurar, eles vão soltar a urina aonde eles estiverem, porque eles não vão mais ter essa noção, eles não vão mais conseguir segurar os esfíncteres deles. A dificuldade para comer, eles vão começar daí a tossir,
a se afogar, a se engasgar, começa daí a fase da disfagia, que é a dificuldade na deglutição. Aí a comida ou a água, ela não vai para o estômago, ela vai para o pulmão, e que daí começa a parte, das doenças, pulmonares, que é a pneumonia, doenças são as doenças oportunistas, né, quando o idoso está debilitado, elas vêm, elas começam, e a pneumonia aspirativa, ela é uma das principais, que o idoso, por não conseguir engolir direito, ele vai engolir e vai para o pulmão, e aí ele começa com as pneumonias aspirativas. No estágio 4 da doença é o estágio terminal. O paciente está restrito ao leito, ele não fala mais, ele tem dor ao deglutir até a saliva, e começa as infecções intercorrentes, como eu falei, que é qualquer bactéria, porque a imunidade está muito baixa, qualquer bactéria eles vão contrair. E aí eles acabam indo a óbito por outras doenças e não pela doença de base, que é o Alzheimer. São as doenças secundárias, parada respiratória, parada cardíaca, pneumonias de repetição também eles têm, infecções urinárias também eles têm de repetição, que são tratadas, é claro, né, com antibióticos, com tratamento adequado ali, mas às vezes não é eficaz. Aí tem que ir para o hospital, fazer outras medicações mais fortes, e acabam, assim, pela debilitação deles, né, contraindo uma bactéria, e acabam indo a óbito mesmo por causa de outras doenças, mas não a doença de base, que é a doença de Alzheimer, que é a doença neurodegenerativa. Então, os sintomas de Alzheimer no estágio inicial. Quais são esses sintomas quando eles estão começando lá a doença, né? Quando vai ser diagnosticada, quando a gente, como familiar, como o profissionais da saúde, percebe. Eles vão esquecer as conversas ou eventos recentes, que é o que eu falei, né? Que é a memória recente, que é a primeira que afeta. Não tem erro, pessoal. A primeira coisa, o primeiro sintomas que vocês vão notar nos pacientes é a memória recente, muito forte. Eles não vão lembrar, eles vão esquecer muitas coisas. Eles vão esquecer datas importantes, vão perder itens, como a chave do carro, como a chave da casa, não vão lembrar aonde colocou. Eles vão fazer uma coisa, acabou de fazer 1 minuto, eles não vão mais saber o que eles fizeram. Eles vão sentir dificuldade para lembrar de nomes, de lugares, de objetos, sentir dificuldade para pensar na palavra certa. Eles vão querer falar e não vão conseguir. Eles vão achar mais difícil tomar decisões, eles não vão conseguir, eles vão se confundir todo, eles vão se embaralhar, e isso vai dar também uma agitação neles, porque eles querem fazer as coisas, eles querem falar e não conseguem. Aí começa a agitação, começa a agressividade, eles começam a ficar bravos com os próprios familiares, com o pessoal da equipe, porque eles não querem essa ajuda, eles não reconhecem, eles não entendem que eles precisam, que eles já estão doentes, eles não entendem, eles acham que eles ainda conseguem andar sozinho, conseguem fazer as coisas deles sozinhos e não precisam da ajuda de ninguém, porque lá, a memória lá do passado é que eles eram eles eram a base da família. Eram eles que tomavam as decisões, eram eles que faziam tudo para o restante da família. E eles não vão admitir e não querem admitir que agora é eles que estão precisando, porque, reforço, eles estão com a memória do passado, a memória recente do que eles estão doentes não existe para eles. Não existe a memória de que eles estão com Alzheimer, de que eles não conseguem mais andar, de que eles não conseguem mais comer. No passado, eles faziam tudo isso, então eles acham que fazem agora. Por isso que tem que ter muita paciência, porque eles vão teimar bastante com a gente, eles vão querer se impor e colocando em risco eles próprios. Então a gente daí vai ter que fazer manejos, conversar, às vezes a gente vai ter que até concordar com eles, mas vamos ponderar. A gente está concordando com eles, mas não vamos colocar eles em risco. Eles querem comer sozinhos, a gente vai estar ali auxiliando. Vamos disfarçar ali, mas cuidando. Eles querem andar sozinhos. Tudo bem, vamos mais atrás, vamos segurando eles atrás, para eles não se desequilibrar e cair, porque é isso que vai acontecer, pessoal. Eles vão andar, eles vão se desequilibrar e vão cair para trás.
E as quedas, infelizmente, são fraturas também, do fêmur, e são graves, daí vai para o hospital, daí, nossa, aí o paciente decai mesmo. Então, vamos cuidar tudo isso, tá? Então, vamos para a próxima. Os sinais do Alzheimer em estágio moderado. A dificuldade para falar, dificuldade de realizar tarefas simples e de coordenar, dificuldades nos movimentos, a agitação continua também na moderada e a insônia. Eles vão ter muita insônia, eles não vão conseguir dormir porque pela falta do hormônio que está produzindo ali, né, que é a melatonina, como eu falei antes. Então, eles vão ficar muito nervosos, muito bravos, porque eles não vão conseguir falar, eles vão ficar irritados e vão descontar isso na gente, no familiar ou no profissional da saúde. Então, pessoal, quando o paciente estiver brigando, discutindo, falando coisas para vocês, não fiquem chateados, não fiquem tristes por causa que eles não estão fazendo para vocês, eles não estão entendendo o que eles estão fazendo. É bem assim, ó, ele tá me xingando. Não, ele não tá te xingando. Não é contigo, é a doença dele. É a doença dele que faz ele fazer aquilo. Ele às vezes não vai nem lembrar quem tu é, mas ele vai querer brigar porque ele acha que pode sair sozinho, que pode ainda se cuidar. Eles não conseguem ter esse entendimento. Então é a gente que vai ter que ter paciência de repetir várias vezes, de concordar e de tentar levar da melhor maneira possível, ter uma boa convivência com esse paciente demenciado. E aí o estágio final, que é o estágio avançado, o estágio grave dessa doença, é o paciente totalmente dependente de cuidados, eles vão precisar de cuidados 24 horas por dia, não podendo mais ficar sozinho, de jeito nenhum. Eles vão usar cadeira de rodas, porque eles não vão mais andar, a perna deles vão atrofiar, eles vão tentar, mas não vão mais conseguir. A parte do cérebro, que é da parte motora, vai estar bem lesionada, então não vai mandar o comando para as pernas, para a marcha, para os pés levantar. E eles vão começar a usar sonda alimentar por causa da deglutição, né, da afagia, que é uma outra doença que vem porque o paciente não consegue mais deglutir. É o risco de aspiração para o pulmão. Então, eles vão ter que usar uma sonda de alimentação, que é uma sonda entérica, que a gente coloca pelo nariz, que daí o enfermeiro e o médico pode colocar a domicílio, pode colocar numa clínica, e a sonda gástrica, que é no estômago direto e que somente daí no centro cirúrgico, porque daí vai para o centro cirúrgico, é aberto um ostoma, um ostoma, que ali vai entrar a sonda direto no estômago do paciente. Então, é feito mesmo no hospital, por um cirurgião, e aí é uma sonda gástrica que depois a gente cuida em casa. E se for uma sonda gástrica de balonete, que a gente chama, né? Dá para ser trocada na residência mesmo, na clínica, e não precisa ir para o hospital. E o paciente, daí ele vai começar progressiva, né, que essa doença é degenerativa, progressiva, ele vai ficar em estado vegetativo, ele não vai mais falar, não vai mais se comunicar, não vai conseguir dizer se está com dor, se não está com dor, vai ter trocas de fralda, uso de fralda também vai precisar. Então, o paciente vai ficar mesmo restrito ao leito, vai precisar de ajuda para sair da cama, para tomar banho, para comer, para tudo. Eles vão precisar de ajuda. E eles podem ficar nesse estágio, assim, por muito tempo. A gente não sabe até quando, né? Eles podem ficar mesmo por muito tempo no estágio grave, o estágio avançado da doença. E ficar ali até o óbito, que pode levar 2, 3 anos, 4. A gente não sabe, porque realmente leva. Tem pacientes que não ficam muito tempo conosco, depois, quando eles entram no estágio avançado. Mas também temos alguns que realmente ficam nesse estágio por quase 6 anos. Eu tive uma paciente que ficou nesse estágio, assim, de acamada, nesse estágio mais avançado da doença. Então, pessoal, é o estágio terminal, então. Esse daí é o vegetativo. O paciente não tem mais noção de mais nada, ele também vai emagrecer muito, vai ter desidratações, desnutrições, infecções e lesões por pressões, porque a pele dele vai estar muito fininha, vai estar muito magro, muito atrofiado, e aí vai abrir muitas feridas no corpo dele, que são as escaras.
e às vezes aí são escaras bem grandes, mesmo com todo o cuidado, elas podem evoluir para uma infecção, e as infecções daí elas vão para o ossos, osteomielite, né, que dá, e o paciente vai a óbito, porque não tem mais o que fazer, não tem cura. A infecção generalizada, que é pela parte óssea, aí não tem mais o que fazer. E é o estágio terminal doente que daí ele fica meses, nem isso. Quando ele entra nesse estágio, ele vai a óbito, infelizmente. E o tratamento ele não tem cura. Essa doença não tem cura, infelizmente, né, ainda não foi encontrado um medicamento, um tratamento que cure ela, que cure o cérebro do portador. Mas existem medicamentos e estratégias de controle que podem melhorar os sintomas temporariamente. Existem tratamentos disponíveis que visam retardar a progressão dos sintomas, a fim de proporcionar ao portador e seus cuidadores mais qualidade de vida. E aí, então, medicamentos, hã, tem vários medicamentos para retardar o avanço da doença, né, para retardar esses sintomas. Não tem cura, mas retarda e o avanço dela é controlado. A musicoterapia, gente, eles gostam muito de música, muito, muito, muito. Quando a gente acha, assim, a nossa que o cérebro está atrofiando, que eles não estão mais, se manifestando conosco, não estão mais interagindo conosco, eles começam a escutar as músicas e começam a cantar junto. É muito lindo de ver. Eles começam a interagir, porque lá no passado, aquelas músicas deles começam a vir nas lembranças. E aqueles pacientes, que eu já tive paciente assim, que a gente achou que não ia mais falar, começou a cantar ali, interagir naquela música lá do passado deles. Então, se vocês puderem, coloque música para eles, música lá daquela época. Na Spotify, que é um aplicativo de música, né, tem música dos anos 60, dos anos 70, coloquem para eles. Eles adoram muito o Beijinho Doce. Adoram cantar, não tem quem não goste. Coloquem essa música Beijinho Doce e cantem para eles junto. Eles vão começar a ativar a memória deles e vão começar a cantar junto. Isso ajuda, pessoal, a não atrofiar mais rápido esse cérebro deles. Eles têm que estar ativos, mesmo com essas doenças neurodegenerativas, eles precisam estar ativos, eles precisam continuar a estar ativo. Porque se a gente fizer o retardo dessa doença, a progressão dela, retardar a progressão dela, eles vão ficar por muito tempo conosco, muito tempo, eles acabam indo a óbito outras pessoas que a gente não imagina que iriam, e eles continuam. Mas eles precisam dos estímulos, eles precisam ser estimulado. O cérebro deles precisa de muitos estímulos. Eles precisam fazer, psicoterapias também, é muito boa. Conversar, conversar, fazer eles conversar, conversar, mesmo que a gente não entenda nada. Deixar eles tentarem falar, mas no tempo deles sem esforçar nada, tá. Não pode ficar forçando, não é saudável ficar forçando eles a falar, e terapias ocupacionais, sabe. Vocês podem fazer em casa também, se vocês não podem contratar uma profissional, façam em casa, peçam para eles fazer desenhos, para ver, cartãozinhos de memória, virem eles, peçam para eles desvirarem. Peçam para eles, escreverem, desenharem, mexer as mãos deles. Peçam para eles fazer trabalhos artesanais, festa de São João, por exemplo, fazer alguns desenhinhos, fazer uns balões. Peçam para eles pensarem, isso vai ajudar um monte. Trabalhos com tinta têmpera, também eles gostam da cor, a cor também é terapia. Fazer caminhadas com eles, pessoal, caminhar. Mesmo que seja, assim, a passos bem curtos, marcha curta, vão daqui até lá o pátio e volta, diariamente, eles têm que estar ativos. Fisioterapia também, vocês podem também contratar, devem, né, porque eles vão ficar com atrofia muscular, então é muito importante de um fisioterapeuta ajudar esses pacientes a retardar essa atrofia motora muscular deles.
porque eles vão atrofiar, é o cérebro, lesionado naquela parte motora, então eles vão atrofiar. Então é muito importante a fisioterapia para esses pacientes. Ou então, se a pessoa, se o familiar não puder, o cuidador, o técnico de enfermagem, o profissional ali da saúde, o enfermeiro, o médico, eles podem fazer também uma físio com eles. Tem hoje em dia tem tudo que é lugar, né, na internet, tem os exercícios, vão ali e fazem uma massagem no corpo deles, porque eles também ficam com a circulação debilitada, eles ficam com edemas, eles incham demais as pernas. Faça uma massagem ali com eles, uma massagem para eles, né, para aliviar aquilo ali, já ajuda um monte mesmo as pernas deles. Demora mais a atrofiação ali. E muito carinho, muito amor, gente, muito carinho, muito amor, eles vão brigar, eles vão xingar, eles vão se revoltar, mas abracem, beijem, se cuidem, porque eles podem agredir e machucar vocês também, né, mas não é intencional, não é porque eles querem, isso daí tudo é a doença deles. Claro, tem aqueles que já eram antes, né, eram muito bravos, eram muito mandões, e com a doença isso aflora, com certeza. Mas muito carinho, muito abraço, muito beijos, não briguem com eles, porque não é eles que estão fazendo porque eles querem, não é culpa deles, tá? Eles, às vezes, eles brigam com a gente porque eles querem se defender, eles também não sabem, não entendem o que está acontecendo, e eles ficam também confusos, ficam agitados, ficam bravos, muito bravos, né? Chegam a agredir até. Por isso, ajuda, então, desse tratamento, assim, né, que é o medicamentoso, e o tratamento terapêutico, que é muito importante. Nossa, vocês não têm ideia, retarda muito essa doença. O cérebro deles retarda demais. Aí, eles conseguem interagir junto conosco, tá, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. E então, daí, vamos para a próxima aula.